Olá, bom dia! Hoje é terça-feira e a gente está começando o Bom Dia News aqui pela sua O Dia TV, afiliada da Rede TV no Piauí, canal 23.1. E agora a gente vai trazer os destaques da versão impressa do seu Jornal O Dia deste 12 de fevereiro de 2019. O governo do Piauí estuda impacto do decreto do governo federal que concede liberdade a presos em estado terminal. Em política, você vai conferir que, de olho em 2020, PSC estuda a filiação de Jeovar Alencar aos quadros do partido. E ainda, motociclistas põem a vida de crianças em risco ao fazer transporte irregular. Esses e outros destaques você confere no seu Jornal O Dia. Líder, credibilidade. O MDB já inicia as articulações de olho nas eleições municipais de 2020. E o nome surge forte no cenário da disputa aqui pela Prefeitura de Teresina. É o do vereador Luiz Lobão. Quem traz mais detalhes para a gente é Zan Viana e Marcelo Cavalcante. A Assembleia Legislativa do Piauí está mais uma vez, pelo 7º ano consecutivo, sob a presidência do deputado Temístocles Sampaio, do MDB. 11 dias depois da eleição aqui na Alep e já pensando nas eleições de 2020, o presidente Temístocles já convocou a bancada da sigla na Câmara Municipal para tratar desta pauta. O vereador Luiz Lobão é o possível candidato do partido. Essa convocação, digamos assim, do presidente municipal do MDB em relação visando uma bancada forte para as próximas eleições do ano 2020. Aí se vai ter conversa no sentido da eleição majoritária, aí vai depender do direcionamento do partido. O vereador desconversa sobre o fato do nome dele ser citado a uma futura candidatura. Mas se assim o partido decidir, ele aceita o desafio. Seria um grande prazer e eu não me fugiria do desafio. Agora, dentre eu querer e chegar a ser o candidato, e chegar a uma disputa desse nível, aí existem muitas coisas que envolvem, né? Primeira coisa é a população aceitar. Eu jamais iria para uma disputa se não tivesse bem colocado nas pesquisas de opinião pública. A primeira coisa é ouvir a opinião do povo de Teresina. Segundo é ter um partido que lhe dê legenda. Isso aí seria até mais fácil do que ter o apoio popular. O difícil é ter a credibilidade da população de Teresina para ser o seu representante. O vereador, entre os anos de 2013 e 2014, foi secretário de saúde do prefeito Firmino Filho. Numa eventual candidatura, o vereador seria oposição. Eu iria fazer tudo para conciliar, fazer uma articulação para tê-lo do nosso lado, ou estar do lado do prefeito. Porque o prefeito, para você ver, Teresina, ele foi eleito 4 vezes a prefeito de Teresina. Se foi eleito é porque foi aprovado 4 vezes pela população de Teresina. Então, eu diria que Teresina, nesses últimos 4 gestões de Firmino Filho, só fez crescer. Vários trabalhos do prefeito, frente a ações sociais, na área da saúde, a educação, a melhor educação pública do Brasil. Então, é louvável. Então, o prefeito Firmino Filho fez um excelente trabalho. Então, em qualquer quadro em que se colocasse o prefeito, ele estaria bem. Então, eu sou um admirador do trabalho do prefeito Firmino Filho. Né? Então, eu diria que iria fazer tudo para tê-lo do nosso lado, para estar do lado do prefeito. Você pode ter certeza disso, para fazer uma articulação em prol e para o bem de Teresina. Na Câmara de Teresina, além do vereador, o MDB é representado pelo vereador Zé Nito. Ontem, o governador Wellington Dias reuniu alguns secretários e deputados estaduais para fazer uma apresentação do projeto de reforma administrativa. O encontro foi a portas fechadas, mas a expectativa é que o governador apresente ainda hoje na Assembleia o projeto para apreciação dos parlamentares. E para conversar com a gente sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estúdios o editor de política do Jornal O Dia, João Magalhães. Ele vai comentar com a gente as articulações, os bastidores que teve durante todo o dia de ontem em relação a esse assunto. Olá, João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Maiara, bom dia a todos.
João, ontem teve, né, toda uma movimentação, tanto na Assembleia quanto no próprio Palácio de Karnak, sobre o projeto de reforma administrativa, né? O que é que a gente já pode adiantar para os nossos telespectadores? O governador ainda não, após a reunião, ele não fez uma coletiva, ele falou só que iria apresentar esse projeto hoje na Assembleia. Mas algumas pontos dessa reforma, ele já foi dito, chegou a ser dito por alguns parlamentares, inclusive lá na própria Assembleia, né? Ele se reuniu com parlamentares desde o início do mandato, né? E vem explicando outras questões, entre elas esse projeto de reforma administrativa que o governo entende que é necessário fazer para garantir o equilíbrio financeiro do Estado. A própria deputada Flora Isabel, que é do partido do governador, conversou ontem com jornalistas lá na Assembleia Legislativa e disse que ele teve essa preocupação de conversar com alguns parlamentares, principalmente os do partido do governador, até para que eles mesmos explicassem aos outros deputados como era essa proposta. O que tem de definitivo, não só ela, mas outras fontes muito ligadas ao governador também mostraram, é que a extinção das coordenadorias criadas no ano de 2017... é que a extinção das 9 coordenadorias criadas no ano de 2017 é uma realidade. Elas foram criadas naquele sentido lá, a oposição diz que foi um projeto eleitoral, o governo diz que é porque entendia que aquelas ações precisavam ser desenvolvidas por uma pasta autônoma. O certo é que, passado o processo eleitoral, agora elas serão extintas. O governo alega que, como a própria Fundação Hospitalar, né, que também foi uma estrutura que foi desmembrada da Secretaria Estadual de Saúde, né, para cuidar especificamente dos hospitais. Mas parece que não funcionou, ou pelo menos o governador acha que é uma pasta que pode ser abstraída, né, da estrutura voltar à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde. Eles afirmam que no contexto atual não seria tão necessária a existência de uma nova pasta, desempenhando uma atividade fim da própria Secretaria de Saúde, que é cuidar dos hospitais regionais. Além da extinção dessas 9 coordenadorias, tem a divisão da Secretaria de Desenvolvimento Rural em 2. Uma voltada para o agronegócio, principalmente para satisfazer os interesses do PSD, que é um aliado do governador. O deputado que a gente Júlio até César, chegou a entrevistar aqui o deputado Júlio César, mesmo, a gente chegou a falar sobre esse assunto, inclusive a gente aqui, eu e você, João, a gente falou sobre que o governador estava sendo pressionado nessa divisão, né? Tanto o Partido dos Trabalhadores quanto o PSD tem interesse nesse setor agrícola, né? O governador entende que as pastas sociais, a agricultura familiar, aquelas políticas públicas voltadas para os trabalhadores rurais, os pequenos agricultores, ela deve ficar na SDR, portanto, provavelmente com o Partido dos Trabalhadores, enquanto que o setor do agronegócio, a grande produção agrícola, principalmente na região dos Cerrados, ela deve ser o foco de uma outra pasta, que seria a Secretaria do Agronegócio, que provavelmente deve ficar sob o comando do PSD. Além disso... Até porque o PSD tem, né, essa proximidade com o governo federal, com a ministra, exatamente, né, o deputado Júlio César é presidente da Federação de Agricultura aqui do Estado, ele compõe aquela bancada aqui lá no Congresso. É uma maneira que o governador encontrou de não desagradar líderes do seu partido, né, o jeito Wellington Dias de fazer política, né, contemplando ali todos os aliados sem querer procurar... Não querendo se desgastar com esses partidos, com esse leque de partidos que dão sustentação, né, ao seu governo. Isso mesmo. E além da extinção das coordenadorias, dessa alteração na Secretaria de Desenvolvimento Rural, os parlamentares também, eles entendem que o governador não deve chamar nenhum deputado estadual para a estrutura do Executivo. Isso é uma informação muito importante, porque caso seja realmente efetivada, não vai criar nenhuma vaga de suplente na Assembleia Legislativa. A gente acompanhou aí nos últimos 4 anos, que foi uma das principais críticas que o Wellington Dias recebeu, o fato de ter de ter chamado muitos deputados estaduais para compor os cargos de secretário. Isso abriu brecha para vários suplentes, 8º suplente de coligação chegou a ser chamado, e agora parece que o governador entendeu que isso não vai ser necessário, que é preciso fazer realmente um controle de gastos bem mais efetivo, e para isso não seria tão interessante abrir mais vagas, chamar um deputado para exercer a função de secretário, o que consequentemente abriria uma vaga para suplente. Resta saber também como é que ele vai lidar com aquelas que ficaram ali, o primeiro suplente, o segundo suplente, pessoas que têm a perspectiva de poder, porque a coligação do governador
a gente sabe, elegeu mais de 20 deputados, então quem fica logo ali nas primeiras suplências tem quase que a certeza de que vai exercer o mandato. O governador deve estar, para poder fazer esse embaraço nesse jogo político, deve estar planejando colocar esses que estão nas primeiras suplências como, no comando dos órgãos. Ele pode inverter a lógica. Ao invés de chamar um deputado para assumir a função e abrir vaga para o suplente, ele pode muito bem convocar o suplente para assumir o órgão e manter o deputado lá na Assembleia Legislativa, até porque a gente sabe que quando um deputado estadual se ausenta do mandato para exercer a função, ele não vai sozinho, né? Normalmente ele vai para o cargo, lá ele vai contratar mais assessores, ele tem uma estrutura política que ele vai trabalhar direcionada a ela, todo mundo sabe disso, e com isso o governador resolveria um outro problema, que seria a questão de economizar também com cargos comissionados, a redução de contratos terceirizados, inclusive na Assembleia comenta-se que é uma prioridade do governo também reduzir os gastos com locação de veículos, com locação de imóveis. O governador estima uma economia de mais de 300 milhões né? Nesse ano, para que o Estado garanta o principal, que seria a folha de pagamento dos servidores públicos efetivos e também a prestação daqueles serviços mais essenciais, principalmente nas áreas da educação, da saúde, da segurança. Será que esse projeto o governador vai pedir tramitação em regime de urgência, João? Foi conversado? Eu creio que sim. Os deputados, principalmente o líder do governo, o deputado Lima, a gente não comentou ainda sobre isso, mas o certo é que como o governo tem pressa para começar a economizar esses recursos, para começar a cortar esses recursos, provavelmente ele queira que isso tramite de forma mais rápida. E depois da aprovação do projeto, só após a aprovação do projeto de reforma administrativa é que o governador informou que vai tratar sobre os cargos, ou seja, sobre quem vai ocupar as pastas. Então, para ele iniciar esse mandato de uma forma que hoje está praticamente interina, né, levando em consideração as pessoas que estão ocupando os cargos no Executivo, para ele começar o mandato efetivamente, é possível que ele tenha urgência e queira uma pressa muito grande dos deputados, não só para aprovar as propostas da reforma administrativa, como também para nomear a sua equipe que vai permanecer aí ao longo dos próximos anos no governo. Então a gente vai aguardar, a gente vai acompanhar hoje todo o desdobramento dessa reunião, dessa apresentação desse projeto lá. Vamos trazer aqui todos os detalhes para os nossos telespectadores aqui do Bom Dia também. Tá certo. Bom, obrigada, João, aqui pela sua participação. E agora a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar sobre saúde e também sobre carnaval. Fica ligadinho que o Bom Dia News volta daqui a pouquinho.